Olá, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, vamos a estudiar. En la clase de hoy nosotros vamos a hablar sobre los heterosemánticos. ¿Ustedes conocen los heterosemánticos? ¿Sabe lo que es? Talvez não com esse nome, tá bom? Mas eu creio que no ensino fundamental, ou até mesmo já no ensino médio, vocês tiveram contato com os falsos cognatos, falsos amigos, né? Que é justamente, que são os heterosemânticos. Heterosemânticos é o nome mais chique, digamos assim, né? O nome mais conceitual. Hetero vem de diferentes e semântica vem de significado. Então, heterosemântico nada mais é que uma palavra, ela tem mais de um significado, ela tem diversos significados. Mas nesse caso, a gente fala que ela é heterosemântica porque a gente faz a comparação com a língua portuguesa. Então, é uma palavra que existe na língua espanhola, que ela, dentro da língua portuguesa, ela tem outro significado, mas na língua espanhola ela tem outro, né? Parece ali um pouco com a polissemia das palavras, só que a polissemia da palavra, ela é os vários significados de uma palavra dentro de um determinado contexto. Ou seja, a palavra dentro do português, que ela tem vários significados dentro do próprio português. E no espanhol, a mesma coisa. Por exemplo, a palavra banco. Banco pode ser o banco de dinheiro, que guarda dinheiro, né? E também pode ser banco de sentar. Então, esse banco, ele é uma palavra que ela é polissêmica, que ela tem vários significados. Agora, a heterosemântica é aquela que se faz comparação com o português. E ela tem nos dois idiomas, só que com significados diferentes. E assim gera uma maior confusão, tá bom? Vamos identificar um pouco dessas confusões. Slide na tela. Então, começa aí. Por exemplo, né, algumas palavras. O turista aprendiz. Então, ele chega ali, e fala, aí a pessoa que está aqui no atendimento diz, um rato, por favor. Aí ele fala, como assim um rato? Por quê? Porque rato é uma palavra que existe aqui no Brasil, é um animal, é um roedor, né? Então, quando eu falo um rato, subentende-se que é um roedor mamífero. Mas no espanhol, um rato não tem nada a ver com roedor mamífero. A palavra rato em espanhol quer dizer um momento, um instante. Então, quando eu digo um rato, por favor, quer dizer um momento, por favor, um momentinho. Espera só um instante. Diferente da palavra rato no Brasil, que é o roedor. Ah, professor, como é que se diz rato em espanhol, então? Rato em espanhol é raton. Raton, tá bom? Continuando. Aí no terceiro quadrinho, o garçom comenta, la carne aqui é muito esquisita. Aí fala, como assim uma carne esquisita? Eu não vou comer esse negócio não. Porque esquisito aqui para nós, no Brasil, é estranho. Quando eu digo que uma carne é muito esquisita, essa carne está um pouco estranha, né? Sei lá, está mal estragada, mal passada, alguma coisa assim. Mas o esquisito na língua espanhola é totalmente o oposto. É uma coisa que é muito saborosa, muito gostosa. Eu digo, que esquisita a comida, ou seja, que comida boa. Então, aí uma palavra que tem nos dois idiomas pode ter um significado diferente. Continuando, aí o garçom diz, queres ir de tapas? Que é isso? Esse cara tá me ameaçando, me dar um tapa aqui. Manda ele vir pra cima, né? Não, tapas não é bufetada, tá bom? Aqui pra nós tapa é bufetada na cara. Porém, tapas na língua espanhola são petiscos, né? São petiscos. Então, aquelas tábuas de petisco, que a gente chama aqui, a gente chama de petisco mesmo, ou tira-gosto, né? Muitas pessoas também chamam. Mas a tábua de petisco em espanhol é tapas. Continuando. Aí aqui a mulher diz, no quero quedar-me embaraçada. Embaraçada, né? Não é de você estar embaraçado, do verbo embaraçar. Embaraçada na língua espanhola é grávida. Então, las mujeres se quedam embaraçadas para ter um niño ou uma niña. Então, embaraçada é grávida.
Embaraçado aqui para nós é enrolado, né? O camarada que é meio embaraçado, meio enrolado, tá bom? Aqui no último quadrinho, aí também se oferece aqui. Acá está a subaça de água. Ele fala, hein? Como assim? Vai trazer água num vaso, né? Então eu costumo tomar água num copo. Mas porque vaso, que é diferente de vaso. Vaso aqui para nós é um recipiente maior. Posso ter um vaso de planta, um vaso recipiente maior. Mas em espanhol, o vaso é um copo, tá bom? A palavra copo se chama vaso na língua espanhola. Aí, como a anterior, né? Tapas, eu já falei. Aqui o turista não entendeu. Ela pegou tapas, ele disse experimente para ver. Tapas é petiscos, tá bom? E aí mais situações contextualizadas aí que mostram justamente essa confusão, né? Aí até a sátira, ó. Dona Irene, degustaria num vaso de água? Ela disse, não, eu prefiro num copo mesmo, minha filha. Por quê? A palavra vaso em espanhol é copo, tem o mesmo significado, tá bom? Então, a confusão. Aí aqui é a prima brasileira e a prima espanhola. Aí disse, prima, estou te chamando há um tempão. Está surda? Ela disse, em realidade sou diestra. Ou seja, a palavra surdo em espanhol não é pessoa que tem deficiência auditiva, tá bom? A palavra surda quer dizer canhota. Então ela falou, tá canhota? Ela disse, não, sou destra mesmo, escrevo com a direita. Aí aqui mais uma situação. Tio, quanto se dá de propina em los restaurantes brasileiros? Aí o brasileiro diz, de propina em restaurante eu não sei, mas que isso rola solto na política, isso rola. Por quê? Porque a palavra propina causou confusão. A palavra propina na língua espanhola é gorjeta, tá bom, pessoal? Gorjeta. Então, tá aí o problema. Por quê? Porque se confundiu propina com gorjeta. Aí mais a situação, prima, minha tia me pediu que te entregará tu móvel e ele está todo carregado. Ela disse, como é que é? Defecaram no telefone? Não, né, pessoal? A palavra carregado na língua espanhola não quer dizer que você está cagado, melado, né, ou defecado. Carregado vem do verbo carregar, que é carregar. Então o telefone está todo carregado, você diz que está todo carregado. Aí a brasileira não entendeu. Meu Deus, nossa. Aí depois aqui, né? Mercedes, você também vai para a casa da minha avó na sexta? A brasileira perguntou para a espanhola. E a espanhola ficou pensando, nossa, como é que eu vou para a casa da avó na sexta? Porque sexta, em espanhol, é somente esse recipiente aí, né? Que se utiliza para carregar objetos. Por quê? Porque na língua espanhola, sexta se diz viernes, né? Se diz viernes, tá bom? Então, aí ela ficou pensando, na sexta... Ah, mas a cesta também para nós pode ser essa cesta de cipó? Pode. No português se utiliza também a palavra cesta para se referir, né, a essa cesta de cipó, por exemplo, que se guarda objetos. Mas dentro desse contexto, a prima brasileira se referiu ao dia da semana. E dia da semana em espanhol não existe sexta. Se lunes, martes, miércoles, jueves e viernes, que é a sexta-feira. Continuando. Aí a prima espanhola pergunta para a prima brasileira, prima, quais são tus apelidos? Aí ela disse, apelido só tem chamo de Isa, né, apelido. Será que ela respondeu corretamente? Aí a espanhola fez aquela expressão, nossa, Isa, apelido tão pequeno. ¿Por quê? Porque las personas na língua espanhola têm nombres e apelidos. Apelido é o sobrenome. Então, exemplo, eu me llamo Daniel, meu nome é Daniel, pero mis apelidos são Araújo Barbosa Marque, então são meus sobrenomes, apelidos.
Porém, aqui apelido para nós no Brasil é aquela que você chama, é um nome, um agnome, né? Por exemplo, o João chama, o Francisco chama Chico, né? O José chama Zé. Então, apelido são esses agnomes que se utiliza, mas na língua espanhola apelidos são os sobrenomes. E como é que se chama os apelidos mesmo, professor? Então, na língua espanhola, aí a gente fala apoldo. Então, se, por exemplo, uma pessoa que se chama Francisco, aí que tem um apelido de Chico, aí se diz que ela tem um apoldo. Apoldo de Chico, né? De Chico, um exemplo, tá? Então, tem essa diferença. Então, a palavra apelido, mas no espanhol é uma coisa, no português é outra. Por isso que se fala heterossemântico, diferente significado. Continuando. Aí pergunta, né? Blanca, ahora tiene novio. Blanca, ahora tiene novio. Que precioso, los amores juveniles son tão dulces. Ou seja, a Blanca tem noivo. Noivo, para nós, vem de noivo, né? Parece ali com noivo, é quase casado. Né? A pessoa namora, claro, se seguir todos os trâmites. Às vezes a pessoa namora e casa direto, não passa nem pelo noivado. Mas se seguir todos os trâmites convencionais, se namora, se noiva e se casa, tá bom? Então, noivado no Brasil é o momento que precede o casamento. Já na língua espanhola, não, é o primeiro momento, porque a palavra novio quer dizer namorado. Então, quando eu digo Blanca tem um novio, quer dizer que ela tem um namorado, tá bom? Aí se responde aqui na tira, né? Noivo? Mas a Blanca só tem 15 anos, ela não é meio nova para se casar, não? Ou seja, você confundiu a palavra noivo, né? Porque noivo não é de noivado, é de namorado. Tá bom? Então, formou toda essa confusão. Agora, que mais engraçado ainda. A prima brasileira pergunta para a espanhola. Prima, com que roupa você vai no aniversário da minha avó? Aí a prima espanhola diz, com el vestido rojo. Ela disse, então eu vou com vermelho, já que ela vai de roxo, né? Aí olha o que acontece aí na segunda tira. As duas estão com o mesmo vestido. Por quê? Porque a palavra rojo não é roxo, tá bom? Rojo em espanhol é vermelho. Então a prima brasileira não sabia que rojo era vermelho, disse, ela vai de roxo, então eu vou de vermelho. Pronto, assim nós vamos com um vestido diferente. Mas na verdade as duas chicas, estavam com mesma combinação, com o mesmo vestido. Porque rojo é vermelho, não é roxo. Ah, professor, como é que se diz roxo em espanhol? Se diz morado, não tem nada a ver, né, com o roxo do português. Se diz morado, las colores tienen el morado, que é justamente o roxo. Continuando agora aqui com as nossas atividades práticas, baseadas aí nas tirinhas que nós acabamos de ver. No diálogo, lá naquele primeiro diálogo, né? Ah, professor, não me lembro mais esse diálogo. É aquele primeiro, pessoal, lá do primeiro slide, ó. Que eu usei para contextualizar esse conteúdo. Tá aqui, ó. Tá bom? É com base nesse diálogo aqui, ó. Aí vai perguntar justamente aqui da palavra embaraçada. Na quinta tira. Não quero quedar-me embaraçada. Então vamos lá. Aí a pergunta a palavra embaraçada significa o quê? A, grávida, B, cansada, C, estressada, D, confusa e E, embaraçada. Você se lembra? Parabéns para você que fez justamente a distinção e marcou grávida, né, pessoal? Para nós aqui, o embaraçado, ele parece embaçado, né, enrolado, mas na língua espanhola, embaraçada é grávida. Parabéns, felicitações a você que é acertado. Questão de número 2. Na frase, ¿quieres ir de tapas? O termo tapas refere-se a sandália? Não. Tampa de garrafa? Não, não é tampas, né? É tapas. Petiscos, típico da Espanha? Justamente. Chapéu, muito menos jogo de carta, não. Petiscos. A palavra tapas quer dizer petiscos. Questão de número 3.
Quando o personagem, lá da primeira tira, diz, acá está su vaso de água. Há um exemplo de heterossemântico, ou seja, né? No espanhol, vaso. Ou seja, ele já diz aqui qual é o heterossemântico, que é a palavra justamente vaso. E que significa o que na língua espanhola, vaso? Copo, vaso sanguíneo, ninguém nem falou em vaso sanguíneo. Garrafa, não, né pessoal? Garrafa se diz em espanhol, botelha. Né? Jarra muito menos e taça, né? Taça é xícara. Então, o significado aqui para nós de xícara. Se seria uma taça lá, uma xícara. Então, a resposta correta, copo. Na frase prima, quais são tus apelidos? E aí, os apelidos correspondem ao quê? A apelidos carinhosos? Não. Aos nomes próprios? Não, os nomes são os nomes. Aos sobrenomes? Sim. Nome de animais de estimação? Não, nome de animais de estimação a gente chama de mascota. Né? E títulos nobiliárquicos? Muito menos. Isso aí foi só um distrator para confundir vocês, tá bom? Então, parabéns aí para você que acertou. A resposta é sobrenome. Questão de número 5. No trecho la carne aqui es muy exquisita. O adjetivo exquisita significa o quê? Que a comida é cara? Não. Que a comida está crua? Também não. Que a comida está estragada? Ah, professor, aqui no Brasil seria, mas não. Em espanhol, não. Comida está deliciosa, sabrosa, está muito rica, tá bom? Deus utiliza também esse adjetivo aqui, ó. A comida está muito rica. E também é heterossemântico, porque rico para nós é quem tem dinheiro, tá? Mas se eu digo, a comida está muito rica, que ela está muito saborosa, muito deliciosa mesmo. E exótica também não, né? Agora vamos aqui para a nossa atividade do link. Atividade do link. E aí, bem tranquilo aqui, né? Vamos fazer alguns, tá bom? Tem 44 aí heterossemânticos para você treinar. A gente vai fazer somente alguns aqui, só para você tomar gosto, tá? E para a questão do tempo também, claro, para nossa aula não ficar tão longa. Então, a palavra firma não foi falada no slide, tá bom? Mas uma firma aqui para nós, no Brasil, é uma empresa, né? Falar, fulano de tal trabalha na firma, né? Um nome assim pejorativo que a gente fala o nome da empresa que trabalha, firma de construção, tá bom? Mas firmar é um verbo na língua espanhola, uma persona firma, ou seja, ela assina. Tá bom? Então, se firmar vem de assinar. Então, firma é assinatura. Aí, volta aqui, né? Aí assistir, né? Assistir, aqui no Brasil, o assistir ele tem esses dois sentidos, né? A gente pode, por exemplo, o sobrinho assistiu a sua avó que estava no hospital, ou seja, de dar assistência. No Brasil a gente usa para dar assistência, né? Mas no espanhol a gente só utiliza o verbo assistir no sentido de ver, né? Ver na película, ver, de ver. Aqui deu errado, mas é o ver, tá, pessoal? Que na hora de construir aqui o jogo, a gente às vezes aqui o gabarito aí ele vai parecer que é errado, mas é ver, tá bom? Mas no Brasil tem assistido justamente de ver ou assistir, de dar assistência. A palavra bilheteira, aí a bilheteira, né? Aí temos carteira, bilhete e pagar, né? No nosso caso, bilheteira, né? Vem de carteira, tá bom? Aí a palavra bolso, né? Observe que bolso, ó, a gente está sempre dando aqui o significado do Brasil, né? Que não é o mesmo, ó. Bolso seria, claro que bolso aqui no Brasil, bolso. Mas no espanhol, bolso é sacola, tá bom? Sacola. A
Palavra que tem diferente no canto, no Brasil é uma coisa, em Espanha é outra. Brinco, né? Quando fala brinco, não é do verbo brincar, tá? Brinco é pulo, dar-te um brinco, dá um pulo. Brincar, que para nós seria, aí sim, né? Seria rugar, tá bom? O verbo rugar é brincar, mas brincar se utiliza para dançar. Carrom veio de caixa, tá bom? Então aqui, pessoal, tem 44 palavras para você treinar. Todas estão com gabarito, tirando aquele da 2, né? Que nós já fizemos a correção aqui na nossa videoaula. Vamos retornar aqui para o nosso slide, tá bom? Vamos retornar aqui para o nosso slide, aqui. E vamos aqui ao nosso resumão geral do que foi visto na aula de hoje. Tá bom? Voltando aqui rapidinho, aqui. Então, nós falamos o que é justamente o heterossemântico, que também é conhecido como falsos amigos ou falso cognato, que são palavras que existem tanto na língua portuguesa, tanto quanto na língua espanhola, porém com significados totalmente diferentes. Trouxemos vários exemplos, várias situações, diálogos, atividades para trabalhar essas palavras. Aí eu destaquei algumas aí só para nós resumirmos, como embaraçada grávida, vaso de copo, apelido de sobrenome, propina de gorjeta, esquisita de saborosa, rato de tempo e mobile de celular, um telefone. Então chegamos aqui ao final de mais uma aula. Continue conosco, siga nossa plataforma no YouTube também, o SEMEAC, tá bom? Faça atividades, hasta luego!